Olá, meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, e você está ligado aí no nosso Fala Galisteu. Hoje eu convido você para sentar e ouvir uma história incrível de um cara que vai contar sua saga para sobreviver nos 36 dias que ele ficou perdido no meio da maior floresta do mundo. Piloto profissional experiente, acostumado a voar sob as mais diversas condições climáticas, o avião dele sofreu uma pane, o motor parou de funcionar, ele caiu no meio da floresta amazônica. Fala, Antônio Senna, agora é tudo para você. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério? Fala, Galisteu. Antônio, que prazer estar com você aqui. Muito obrigada por ter topado falar com a gente. E eu quero saber como é que foi a queda da aeronave. A primeira coisa que eu quero saber, né? Quais são os passos que um piloto deve seguir numa situação como essa? Mas antes, me conta como foi a queda. Então, aquele momento da queda foi... Eu acho que foi o momento da minha vida onde eu mais senti adrenalina, de fato. Parece que eu consigo lembrar cada minuto ainda, sabe? Então eu vinha ali a 3.000 pés, quando subitamente o motor parou. Você estava sozinho? Tava sozinho, era um voo de carga. Eu ia levando apenas combustível e alguns mantimentos. O que tornava tudo isso ainda mais perigoso, né? Porque fazer um pouso forçado em um local aberto, como numa plantação ou num pasto, já é difícil. Esses seriam os locais ideais que a gente busca. Mas ali na área onde eu estava... Mas você lembra mais ou menos onde você estava? Você estava tipo na Amazônia, você estava na selva, né? Na Amazônia, sobrevoando. Noroeste do Pará. Na parte norte, um pouco mais para o oeste. E me impressionou por ser uma área muito fechada. E eu já tenho ali 5 anos de experiência voando sobre a Amazônia. Eu voei sobre a Amazônia de 2012 a final de 2016. São 4 anos. E você sabia que lá era uma área muito fechada. Aquela área me impressionou no dia anterior por ser tão fechada, sabe? Às vezes você vê uma fazenda distante ou uma cidade que está próxima ou algo do tipo, mas aquele local em especial era muito fechado. E assim, no momento que o motor parou... É isso que eu ia perguntar, vamos voltar lá, vamos voltar para aquele momento, você pilotando, aí de repente aconteceu algum sinal, apareceu alguma coisa no painel... Tava tudo muito bem. Não aconteceu nada. Assim, naquele dia... O dia tava bonito. Naquele dia tava um pouco nublado. Esse dia nublado ele até atrasou a minha decolagem. Eu deveria ter decolado 9h30. Mas a gente só foi decolar 12h20, 12h30 mais ou menos. Por causa do tempo nublado. Só que assim que as nuvens começaram a subir um pouco, que já dava para fazer um voo visual, onde eu preciso manter o contato com o solo o tempo inteiro, foi que a hora a gente decolou. Mas ainda assim... Então era isso que eu te perguntava, mas o equipamento tinha IFR? Na verdade, o avião ele até tinha. Eu sou homologado, mas o avião não estava homologado IFR, então eu não poderia fazer um voo IFR. Tinha que ser voo visual, até por isso eu tive que aguardar a camada de nuvens que a gente chama, né, essas nuvens mais baixinhas, subirem um pouco mais. Conforme o dia vai esquentando, num dia nublado, elas vão se afastando um pouco mais do solo. Então, na verdade, você estava no avião por um acaso. Você podia estar no helicóptero, tipo sem IFR. Vamos explicar para quem está ouvindo Fala Galisteu o que é o IFR? Bora. Por favor, Antônio. Assim, na aviação você tem 2 regras de voo. Ou ela é visual ou ela é instrumento. E aí a abreviação de IFR, Instrument Flight Rules. Então, assim, nesse caso... eu estava voando um avião que ele não é homologado para voar por instrumentos, apesar de ter o instrumento lá nele. E também aquele voo nem poderia ser de instrumentos, existem algumas regras para isso. Mas o que difere elas mesmo é que o voo visual você tem que ter o contato com o solo o tempo inteiro. E o voo por instrumento você pode entrar no meio das nuvens, perder um pouco desse contato visual, que você vai usar os instrumentos para fazer esse tipo de voo. Sem toda essa instrumentação de navegação, acontece da gente se desorientar. E aí pode causar acidentes. Isso causou vários acidentes já, a desorientação espacial. Então, por isso que tinha que ser um voo visual. Ok, voltando aqui Entendi. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu não estava entendendo por que tinha que ser um voo visual se você estava num avião. Eu nem sabia que existia um avião sem ser homologado para o IFR. Existe. Os aviões menores, onde, por exemplo,
você costuma só voar ali de uma O avião que você fazenda tava era pra bem outra. pititico, assim, tipo teco-teco? Era um avião monomotor, e ali fazia anos que eu não voava um avião monomotor, né? Eu tinha voado bem no início da minha carreira. Na verdade, eu acho que pouca gente sabe, mas aquele voo que eu estava fazendo, esses voos, era um voo freelance. Eu não nem voava aquela aeronave, sabe? Foi uma coisa muito de ocasião. Se você gosta de tentar ver nessa questão do porquê você estava lá, por que as coisas acontecem, já pensou um voo que não era para fazer? Um convite assim que veio de última hora. E aí, Só de te entrevistar, eu tô ficando com medo, tá suando minha mão, tá me dando dor de barriga, te juro. assim, Eu sou é aquela. muito legal que a gente vai Boa. falar da queda, mas quando você vê as nuances de tudo isso, você fica assim, eu não... Sabe, tem tanto si que poderia ter feito nada disso acontecer, e de repente tudo isso aconteceu, e hoje estou aqui falando contigo. Bom, você é um homem de sorte, né, também, né? Pode ser talentoso, porque eu acho que tem o seu talento no meio também, que você conseguiu aí. A gente vai falar da queda que você não falou ainda, mas Uma hora que chega. como enveredou para o outro lado, eu não posso deixar de comentar do seu talento, Obrigado. porque eu acho que nessa hora, se você não esfriar e não for um cara absolutamente talentoso e frio, você não consegue fazer. Verdade. Porque eu acho que a vida fica ali numa questão de segundo para você escolher o caminho, né? Viver ou morrer. Tem assim. Tenho essa sensação. E realmente, no livro, né, acho que vale lembrar aí, pessoal, aqueles que não sabem, né, lançou aí o livro 36 Dias. No livro eu falo muito sobre isso. Assim, os momentos onde a sua perícia, sabe, o seu estudo, tudo que você se dedicou na sua vida como carreira, eles estão ali, fazem parte da sua vida e você vai usar e vai precisar muito deles. Assim como, em determinados momentos, essa questão espiritual, essa questão do teu lado que não é tão... que às vezes a gente não consegue controlar tanto, ele tá ligado, ele faz parte. E o livro ele discorre muito sobre isso, sobre aquele ponto onde todo o treinamento e a preparação me manteve vivo, mas teve um momento onde, dali para frente, todo esse conhecimento não adiantava de nada. Vamos lá, o livro 36 Dias, a saga do piloto que caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. Isso aí, pela Esse Editora é o livro. Buzz. Mas vamos lá. Aí, muito bem, você tá lá, tá voando, tá de boa, tá observando, tá olhando quanto a mata é fechada, faz um barulho, sai uma fumaça? Não, eu vinha... Imagina assim, se tem um barulho contínuo do motor, tava lá, e de repente ele fez blu, 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 e parou. E aí todo aquele barulho... Morreu. Sabe carro Isso, quando morre? Morreu. Pronto, a melhor definição seria essa. O motor morreu, de uma hora para outra. Deus Só que não morreu ali no acostamento, né, da estrada. Morreu... Quanto você tava? A 3.000 pés. 3.000 pés vai dar aproximadamente 1 quilômetro, né? Isso em relação ao nível do mar. Mas ali a gente tem serras entre 1.200 e 1.500 pés também. Então, assim, apesar de eu estar numa razoável altura, mas tem muitas serras pequenas. Tudo isso deixava o pouso forçado muito mais difícil por ser ali naquela região da Amazônia, né? Então, quando ele falhou, assim, deu essa morrida, cara, eu lembro que alguma coisa assim gelou meu corpo de cima a baixo, do início do primeiro fio de cabelo até a ponta do pé. Eu morreria aí, tá vendo? Eu poderia ter sobrevivido, mas era o momento da minha morte, eu não ia ter essa história para contar, nada. porque é uma loucura isso, gente, pelo amor de Deus, porque do tempo que ele morreu pro tempo que você fez o pouso forçado, foi quanto, mais ou menos? Você tem noção, estimativa de tempo? Eu não sei, eu não posso precisar isso, mas eu chutaria uns 4 minutos. Tudo isso. É muito tempo. É muito tempo. Dá para pensar na vida que você viveu, na vida que você quis viver, na família. Dá para pensar nos seus medos, nos seus erros. É pouco tempo, né? Você para assim... Não, é muito tempo. Com certeza. Jesus Cristo, 4 minutos? Imagina, gente, você que está ouvindo a gente aí, para pensar. Faz 4 minutos de abdominal para tu ver quanto tempo é. Se no primeiro minuto você já não está com a língua no pé. Tudo é uma questão de ponto de vista. Eu acho uma eternidade 4 minutos. Para mim, como piloto treinado, de fato, 4 minutos foi tempo de eu fazer todos os procedimentos que eu tinha que fazer perfeitamente. Procurar o quê? O que tem que fazer? Chorar e rezar. Não tem mais nada para fazer. Morreu, bicho. A primeira coisa. O avião morreu lá em cima. Calma e tranquilidade. A primeira coisa. Vendo? Minha Nossa Senhora. Respirar fundo. Bom, aí, você ficou gelado, você gelou e respirou. Respirei fundo, isso? E foi esses passos.
ele calou, a gente costuma dizer assim que o motor calou, sabe? E aí veio aquele gelado, eu respirei fundo, eu falei assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Juro que eu não, foi isso que eu falei. Não creio que isso está acontecendo. Aí eu peguei e imediatamente já foquei em voar o avião, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque o porque motor todo parou, mundo fala, né? Que avião voar o voa avião. sozinho, será? Não voa sozinho, não voa sozinho. Se você não tiver o controle do avião, ele até voa, mas sem fazer o que ele deveria estar fazendo, né? Então, assim, ali o motor parou, pum, voou o avião, porque ele já começa a perder altitude imediatamente. Imediatamente ele começa a perder altitude. Então você tem que pegar e já controlar a velocidade, buscar com a velocidade de planeio, e aí eu trago ele para essa Qual é a velocidade. velocidade de planeio? Você estava a quanto e passou para quanto? Eu estava ali, para aquela aeronave que é um Cessna 210, um avião monomotor de asa alta, ele vai ali de cruzeiro, estava com 180 nós, mais ou menos. E que é o quê? 180 nós? Olha, eu diria uns 200 e poucos, 240? 280, por aí. 280. 280 km por hora. E aí você tem que diminuir. Aí quando ele para, imediatamente ele começa a descer, porque você perdeu a força, né? E aí, Mas ele dá de bico, essa velocidade, ele desce de barriguinha? Ele desce de bico. Só que você que controla isso, né? Porque ali o motor é mais pesado, então você tem alguns procedimentos. Eu pego você em bandeira, que é trazer a hélice para um ângulo onde ele não cause tanto arrasto, para que você possa voar mais. Aí você traz o avião para essa velocidade de planeio que todo avião tem. Essa é uma questão do projeto. Na minha aeronave, ela é 92, você pode manter entre 90 e 92 nós, tá ótimo. Então você faz uma redução aí de mais ou menos 50%. E não que ela não possa voar mais rápido, ela até pode, mas aí você vai acabar que você não vai voar tanto. Ela pode voar mais lento? Também pode, só que aí ele começa a cair de barriga, entendeu? Essa velocidade é uma velocidade ideal, já feita pelos engenheiros. E aí você... todo avião tem isso. Deu merda, tem uma velocidade motores, de planeio. Tem. Todo avião plana. Essa é uma pergunta muito comum, né? Mas todo avião plana? Eu falei, plana. Grande ou pequeno. Aí vem uma vantagem dos pequenos, eles planam mais. Você consegue fazer tudo em menor velocidade. Né? A dificuldade é encontrar um piloto que bote esse avião para planar, né? Mais ou menos que não morra junto com o avião, entendeu? Esse que é o problema. Então, a gente costuma dizer até que muitas vezes todo momento de um piloto, todo treinamento, tudo se resume ao momento da pane, sabe? É por isso que as pessoas dizem que voar com tempo bom e tudo mais é muito sossegado, sabe? Se a gente estiver voando ali um turbo-hélice ou um jato, eu pegar você, Adriane, sentar lá e dizer, Adriane, aqui sobe aqui, que vai para frente, que vai para trás, você vai voar ele na mão, sem piloto automático, sem nada. Mas o problema é quando as coisas começam a acontecer, quando vem uma pane em cima da outra, momentos de estresse. Eu, Adriane, entro num avião como uma passageira e desço como uma sobrevivente, mesmo que seja num voo de céu de brigadeiro. Eu tenho pavor, e eu vivo dentro de um avião. Só que você precisa imaginar, assim, eu envelheço tipo uns 5 anos em cada voo, porque eu fico pensando, eu fico escutando os barulhos, eu fico desesperado, fico olhando para a cara das moças, dos moços, você não está entendendo. Aí você está me contando isso, aí eu tô me imaginando ao seu lado ali, nessa merda desse voo, naquele momento horroroso, que ele morre. Aí muito bem, aí você começou a botar o avião, vamos voltar para a gente não perder a linha de raciocínio, você botou o avião na velocidade de planeio. Isso, então trouxe ele... Que é mais ou menos 80 nós. 92 nós ali, para aquele avião, 92 nós. 92 nós. Isso. Tem um número, tá escrito em algum lugar, tem no manual. Velocidade de planeio? No manual. Você teve que pegar o manual no meio desse caos? Não, apesar de eu há muito tempo não voar aquele avião, mas eu já tinha algumas horas nele no início da minha carreira. E também sempre foi uma prática minha, um avião que há muito tempo eu não voo, nos dias anteriores eu estava estudando o manual, né? Principalmente essas velocidades. Então você já tinha batido o olho ali. Sim, com certeza, isso faz parte das boas práticas de qualquer piloto, tá sempre ali mexendo nos manuais da aeronave. Porque são números que de fato às vezes você esquece, né? Você voa muitos aviões diferentes e aí o número difere entre eles. Né? E aí, mas bora lá. E aí tava ali, imagina, toda essa situação, 3.000 pés, metade do voo, tava tudo ocorrendo perfeito quando ele parou. E aí, dei essa respirada, botei o avião na velocidade, compensei ele para ele ficar bem fácil de mexer, peguei o rádio. Na verdade, antes disso, eu vi o que tinha acontecido. E aí eu fui observar os instrumentos do motor. E eu vi que um dos instrumentos, o nome dele é Fuel Flow,
que indica a quantidade de combustível que está entrando no motor, estava em 0. Logo, eu sabia que aquilo era algum problema de combustível. Eu falei, preciso tentar religar esse motor, pegar ele no tranco, né? Já que a gente tinha falado que é que nem o carro que morre. Então, eu abri todo o combustível, tem uma válvula para isso, né, que a gente chama de mistura. Botei mistura rica, botei adesivo um pouquinho no nariz do avião e dei a partida. Não funcionou. Fiz o mesmo procedimento para o outro lado. De novo, não funcionou. Nessa hora, eu sabia que o que eu podia fazer, eu já tinha feito. Nessa hora, se tinha alguma esperança de eu conseguir sair dali voando, ela tinha acabado ali. Daí eu peguei o rádio e fiz uma chamada que acho que nenhum piloto quer fazer, que é a chamada de Mayday. Mayday, 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 Papa Tango, Índia, Romeo e Juliette, está caindo entre Alenquer e o Califórnia. Eu fiz essa chamada, guardei o rádio e foquei em manter o controle da aeronave. E aí comecei a olhar para fora, ver onde que eu poderia pousar e não encontrava nenhum local. Só via copa de árvore? Só via copa de árvore, serra. E ela chegando próximo, ela se aproximando, porque enquanto você está olhando, você está perdendo altitude. E aí, quando finalmente eu vi à minha esquerda um vale entre duas serras menores, que tinha muitas palmeiras, muitos açaizeiros. E como eu sou ali da Amazônia, sou do norte, sou de Santarém, no Pará, eu sabia que aquilo ali eram árvores mais macias, digamos assim, onde eu poderia tentar um pouso forçado naquele local. Na tua cabeça, isso era uma coisa que tinha quanta chance, assim, de dar certo? Nossa, eu acho que eu vou te botar aqui menos de 1%, sabe? Porque Você achava não assim, que ia dar ruim mesmo, né? Porque, olha, eu tenho de pessoas que eu conheci, que eu sentei, sabe, tomei uma cerveja junto, assim, profissionais ali, principalmente ali da minha região. Tem 3 que eu conheço que caíram na mesma situação e nunca nem foram encontrados, né? Então, assim, fora os que você ouve que caiu também e nunca ninguém encontrou. Então, desde o primeiro momento, desde o momento que o motor falhou e não pegou de novo, eu sabia o tamanho sabe, problema. Do enrosco. Da enrascada que eu tava. Porque só o pouso forçado ali, eu ter saído vivo já é um milagre por si só. Mais aqueles dias, foi um pouso forçado ou foi uma queda? O que aconteceu ali? Foi um pouso forçado, porque eu tinha o controle aí da aeronave, né? Eu tinha que pousar, eu precisava pousar. Você estava com o bico para cima, você não estava embicado, você estava com o bico para cima. Ele veio um pouquinho descendo, eu precisei descer ele para ganhar aquela velocidade. Mas ele não vem caindo vertiginosamente, não. Imagina um ângulo um pouquinho, sabe, assim, menor, de planeio mais sossegado. Então, assim, eu consegui ainda trazer ele um pouquinho para a direita, e aí eu vim encaixando para a esquerda, como se aquele local fosse minha pista de pouso. E aí eu vim... Manja, brincando de Tetris, assim, com o avião, mais né? ou menos. Consegue encaixar ele certinho ali. Naquele momento eu estava num planador. É você tentar pousar um planador em algum lugar onde não tem uma pista. E aí as árvores vieram chegando. Teve um momento que eu olhei pro lado e eu vi o topo da serra mais alto do que eu, sabe? E só o silêncio e aquelas árvores chegando. Aí eu dei um dente de flap para a aeronave diminuir a velocidade e comecei a trazer o nariz. Não botei o trem embaixo, porque o meu medo era que o trem engatasse em alguma copa de árvore e eu capotasse ali no alto. Então o plano era aquele e eu vinha com aquele plano toda hora. Foi chegando, as árvores vieram chegando, eu vim trazendo o nariz, eu senti os galhos, eu sei, alguma coisa raspar embaixo, na barriga do avião uma vez, como se fosse no meu pé. Flá. Aí raspou outra vez. Flá. Na terceira já foi só barulho. Muito, muito, muito barulho, muita confusão. Barulho de metal retorcendo, de madeira quebrando, sabe? Muita confusão mesmo. E aí, no meio de todo aquele barulho, de repente, bum. Mas você estava no chão com tudo em cima ou estava todo ferrado, machucado? Mim, assim, eu tava amassado, espremido entre o painel do avião e o assento que veio para frente. A carga toda veio para frente. Então eu estava coberto de combustível. Tinha combustível ali. Eu estava coberto de óleo diesel. Coberto de óleo diesel, ensopado de óleo diesel. E algumas coisas também vieram para frente. Naquele momento, eu não conseguia sentir nada de dor. Nada, zero. Tamanha era a adrenalina. Eu não conseguia sentir absolutamente nada. Você não chegou a fechar o olho, nem desmaiar, nem perder os sentidos em momento algum? Eu fechei o olho, eu acho, no momento desse impacto, porque eu não consigo te dizer exatamente o que era, sabe? Eu não sei se me protegi ou não. Eu só sei que quando eu abri o olho, eu tava no chão. Eu esperei passar. Eu fechei o olho, assim, e esperei passar todo aquele barulho, sabe? Quando você fica torcendo que nada vai acontecer. E quando eu abri o olho, eu tava vivo. E aí eu olhei, eu amassado, eu vi que eu não tinha braço quebrado, não tinha nada. Eu falei, e eu comecei a sentir cheiro de combustível.
esse cheiro de combustível, todo ensopado. Passou na tua cabeça, eu preciso sair daqui voando. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Na hora eu botei a mão em cima do painel e comecei a levantar. Quando eu comecei a puxar, eu vi que eu não estava preso. E aí eu comecei a sair. E fui saindo por cima. Você estava de cinto ou você não... Eu estava com cinto, mas cinto abdominal. Não, cinto abdominal apenas. Só o cinto abdominal. E aí eu consegui tirar o cinto, consegui ali com muito esforço sair do avião. E aí eu vi aquela cena toda. Você saiu por onde? Pelo para-brisa, pela parte da frente. Você vai ter que imaginar que o avião caiu meio de nariz, o motor quebrou um pouco assim para baixo e o para-brisa foi cuspido. Então é como se eu conseguisse sair pelo capô, sabe? E aí eu pulei um pouco para fora. Como o avião não tinha trem de pouso, ele não é tão alto. Pulei pro chão e vi aquela cena. A próxima coisa que veio na minha cabeça é: eu preciso pegar tudo que eu puder, porque esse avião vai pegar fogo. E aí eu saí catando minhas coisas. Nisso peguei minha mochila, 3 garrafas de água, um saco com 12 pães. Meu celular estava no meu bolso. Um saco com 12 pães, uma corda. Saía fumaça? Nesse momento ainda não. Nesse momento eu conseguia sentir o cheiro do combustível escorrendo, porque não tinha rasgado as asas nem nada do tipo. Então assim, mas ele estava escorrendo aos poucos. E eu conseguia sentir aquele cheiro. Então eu fui lá dentro do avião, peguei todas essas coisas que eu pude pegar, botei dentro da minha mochila e comecei a me afastar. Me afastei assim uns 10 metros, troquei de roupa. Você caminhou numa boa? Você mancou? Você sentiu dor? Nada assim, ainda? O tornozelo doía um pouco, os joelhos estavam muito inchados. Mas não doía, né? Mas não doía, incomodava. Sabe? Se você tá com uma lesão, às vezes você pisa, não dói, mas incomoda, dificulta a sua caminhada. Alguma coisa estava errada. E aí, mas ainda assim, saí tudo muito rápido, troquei de roupa, aquela roupa ensopada, botei uma muda de roupa que estava na minha mochila e comecei a subir a serra que formava aqueles vales, me afastando. No início da subida eu já conseguia ver e ouvir o avião pegando fogo e muitas explosões. Ele explodiu do combustível. Mesmo. Assim, com um tempo depois. E primeiro pegou fogo e depois começou a explodir. Acredito que pelo combustível, com certeza, né? Que estava ali. Se você tivesse com alguém do seu lado, você acha que esse alguém também sairia inteiro como você saiu? Não sei. É muito difícil de dizer. Você viu como é que estava a carenagem ali do lado? Como é que estava o negócio? Olha, eu acho que a pessoa não talvez sairia inteira, mas eu não sei dizer se ela sairia sem nenhum machucado sério. Porque... Mas ela sobreviveria também, você acha? Talvez, acredito que sim. Porque, olha, 80% ou mais da minha sobrevivência dependeu de eu ter saído ileso dali. De eu ter saído sem nenhuma laceração, por exemplo. Um corte muito grande, que fosse imediatamente já, sabe, me fazer sangrar até morrer. Entendi, mas você não tinha sangue em você? Não. Eu tive escoriações nos 2 joelhos, nas costas, uma muito grande nas costas. Eu não sei o quanto ela sangrou, porque eu só vi esse ferimento, na verdade eu só vi a cicatriz quando eu fui ser resgatado. Antes disso eu só sentia, eu não sabia nem o tamanho dele, porque não tinha como ver, não tinha como fazer. E tudo isso eu fui sentir depois que eu subi lá aquela serra, que eu me afastei do avião. Vamos aos poucos, você se afastou do avião, estava subindo a serra, viu a explosão. Mas continuei subindo, não fiquei ali para ver, continuei subindo. Qual foi essa sensação na hora que o avião estava explodindo e você estava na serra? O que bateu dentro de você? De alívio. Você consegue me dizer? Alívio, com certeza. Eu falei, cara, saí dessa. Agora é ver onde é que eu tô. Eu lembro que eu olhava para cima, assim, sabe? Só ver aquelas árvores enormes. Eu acho que aí foi que tudo começou. Você não ficou paralisado olhando, tipo aqueles fodões de filme, ver o avião explodir, o cara tá de longe olhando. Não aconteceu isso. Não fiz tanta... Eu já tinha dado muita sorte, eu não queria ficar dando essa mole, não. Então vamos lá, primeiro momento foi esse. O segundo momento, que eu acho que talvez tenha sido o mais difícil, né? Não sei nem o que é mais difícil, mas enfim, passou por essa adrenalina, por esse pavor, mas você conseguiu pegar uma sacola com 12 pães, 2 garrafas de água, sua mochila, seu celular. 3 garrafas de água, a mochila, uma corda, 4 latas de refrigerante e um fardo de saco de ráfia. É um saco branco, que o pessoal usa muito em feira. Eu sempre menciono ele porque ele foi muito importante na caminhada. Foi uma das coisas mais importantes que eu peguei. Foi ele que aconteceu. Aí você começou a subir essa serra. O que passou pela sua cabeça? Eu vou andar até chegar num vilarejo, vou andar até encontrar uma casa em pau a pique? Não, naquele momento tudo que eu queria era estar num lugar seguro. Então eu subi até o topo da serra, preparei um abrigo, preparei fogo. Eu tenho o treinamento de sobrevivência na selva, eu fiz em 2014. Pra você ver, né? É um treinamento que eu só fiz em 2014 e só fiz agora. Mas
isso Deu era certo de muito usar, claro. porque muita né? gente Sim, não tem nem essa possibilidade, sim, né, sim, de sim. usar. Eu lembro muito bem dos primeiros ensinamentos, que, cara, suas prioridades é abrigo agora, é abrigo e fogo, porque a noite está chegando. Abrigo e fogo e água eu ainda tinha, né? Eu ainda tinha comida. Então lá que eu fui começar a processar tudo que tinha acontecido, sabe? O que eu ia fazer, o que eu podia fazer. Eu sei que vai ter resgate, o salvo aéreo vai vir. São aproximadamente 5 a 8 dias de busca. Eu preciso me manter vivo durante 5 a 8 dias. Isso passava na tua cabeça, que você ia ficar uns 5, 8 dias ali no meio do nada, isso passava. Isso passava. Isso era o que estava na minha cabeça. Eu sabia que eu ia ficar ali um E tempo. você Por isso chorou? que Você gritou? Não, até aquele momento... Eu sempre fui muito racional, sabe, na minha vida. Em certos momentos isso me ajudou muito, em certos momentos isso me causou muito problema. Mas sempre fui muito racional. E ali, toda essa racionalidade me ajudou muito, sabe? Eu sempre fui muito prático. Eu nunca dava muito espaço para a emoção tomar conta. Até aquele momento, eu estava vivendo dessa forma e continuava. Graças a Deus aquilo estava me ajudando. Você estava focado. Focado Naquele ali momento em você não viver. gritou, não Em chorou, viver, não entrou em desespero, nada. não. Foi lá pro topo da montanha, pra serra lá. É, Fez o quê? Fez uma fogueira com essa fiz ráfia? fogueira. Não, fiz fogueira com a madeira mesmo. Que eu ia encontrando, Mas você não tinha um era nem um pouco. isqueiro? Eu tinha Você isqueiro. tinha fósforo? Dentro da minha mochila eu tinha 2 isqueiros, uma faca de bolso, um canivete multiuso e uma lanterna. Eu sempre andei com isso quando eu voava sobre a Amazônia. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, a ter isso pelo menos comigo. E isso me ajudou muito. Então eu usava o isqueiro e conhecimento para fazer fogo. E eu tinha que fazer fogo todo dia. Fazer fogo era vital. Quem é que passava na sua os cabeça? animais. Sua mãe? Você é casado ou não? Tanta coisa. Não, tenho uma namorada. Já estão há quase 4 anos. Mas assim, Mas nesse quem momento... é a pessoa que passava naquele momento ali? Naquele momento, eu juro pra ti, não passava ninguém. Naquele momento. Porque isso me acompanhou durante toda a caminhada. Às vezes é até difícil explicar isso um pouco para as pessoas, porque assim, tudo que me moveu para eu sair de lá foi o amor pela minha família. A saudade deles, sabe? Então A passava, a vontade de estar família com estava na eles. tua cabeça. Só que eu evitava de pensar neles. Porque quando eu pensava neles, me vinha uma mágoa muito grande, uma tristeza muito grande. E isso não fazia bem na hora. O trabalho mental ali, sabe, naqueles dias foi muito forte, sabe, porque às vezes vinha essa vontade, sabe, eu lembrava de coisas da minha casa, e eu dizia assim, eu não posso lembrar disso. Meu olho começava a marejar, e eu dizia, não, eu preciso de positivo, eu preciso positivo, sabe, então, eu gostava do dia que eu caminhava, porque eu me mantinha focado em sobreviver. Um passo de cada vez, eu dizia, Você uma não hora de ficou cada vez. parado ali. Você ficou andando esse tempo todo andando. Não, os primeiros pior? 7 dias eu fiquei ali. Porque essa também é a instrução. Naquele lugar. Isso. Não naquele lugar. Eu desci a serra no dia seguinte, fui lá ver se tinha sobrado alguma coisa do avião, não sobrou nada, tudo queimado, destruído, nada. Não dava pra usar nem como abrigo. E aí eu montei um abrigo e fiquei lá, porque a busca é naquele local, né? O procedimento é esse. Os caras vão buscar por isso aqui, por essa clareira, por esse pedaço de ferro, né? Eles têm detector de metal nas aeronaves, eles têm um bocado de coisa nas aeronaves da busca e salvamento da Força Aérea. Mas ainda assim não é fácil, a Amazônia é muito grande, muito densa. Você busca para ver as fotos, por exemplo, de onde está o avião, cara, é muito fechado. E eles voaram em cima de mim e não me acharam, né? No 5º dia. No 5º dia é um dia chave nessa história toda. Porque foi o dia em que eles passaram em cima de mim. Eu vi o avião, a barrigona do avião. Você viu? Tudo. Eles passaram várias vezes, umas 3, 4 vezes. Eles vão fazendo uma varredura. Você não tentou fazer fumaça? Você não tentou fazer era um dia nada? meio nublado, tentou? fazer fogueira era muito difícil, porque tudo era muito molhado. Mas ainda assim eu peguei as sacas de ráfia e acenava no meio da clareira, pegava a lanterna, jogava pra cima, sabe? E eles foram passando, passaram uma vez, passaram 2, eles vão fazendo um scanner, eles vão uma varredura, né? E aí passaram umas 3 vezes, assim, pá, e foram embora. E eu sabia que eles não iam voltar. Eu sabia que ali era passada toda a minha esperança estava ali. E naquele momento, eu ver ela indo embora, mesmo para mim, que sou uma pessoa muito otimista, foi muito difícil, muito duro. Isso era umas 10h30, 11 horas da manhã. Isso foi no 5º dia ou no 7º dia? No 5º dia. Tinha pão ainda? Ainda tinha. O pão e o refrigerante duraram 8 dias. Eu comia um pão por dia
e um refrigerante a cada 2 dias. Isso foi a época que eu tinha bastante comida e tomava água de E esse riacho pão ali, você do Igarapé. dividia ou comia ele de uma vez? Às vezes eu dividia, às vezes comia de uma vez, mas era muito difícil de comer. Primeiro porque eu já não tinha muita saliva, já estava muito desidratado. O pão ficava seco, sabe, bolorento, com fungo. E aí você tinha que empurrar aquilo com a água do riacho, só para descer mesmo, Então, só pra você ter alguma coisa. bichos? E os bichos? Você viu bicho? Olha, eu vi muitos animais. Muitos animais. Vi porco do mato, Fala aí, quantos? veado, Quais? capivara, cutia, macaco, mico. Pelo menos umas 3 espécies de macaco, de micos incontáveis, assim, pássaros inúmeros que eu não sei nem te dizer alguns de tão diferentes que eles eram, assim, e os sons que eles faziam, cara, os sons à noite eram muito loucos. Foi uma experiência, assim, que essa parte dos sons, eu até digo, pessoal, a pessoa pergunta muito, né, e ela tá muito aliada ao medo da escuridão da noite, que foi momentos muito difíceis também. Mas esses barulhos. Você dormir, você dormia onde? Embaixo de uma árvore? Você Eu fazia o abrigo. Quê? Eu criei uma forma de fazer um abrigo no formato de chalé, utilizando algumas palmeiras e galhos e folhas. E aí eu usava essa saca de ráfia para cobrir o chão, também para cobrir um pouco o teto, para proteger da chuva. E, no meio da caminhada, no meio do processo, eu cheguei a fazer uma coberta para mim com as sacas. Eu fiz uma agulha de madeira. Aí eu pegava um dos fios, e essa saca ela tem vários fios, sabe? Aí eu pegava o fio, passava na agulha de madeira, costurei uma coberta. Aí eu costurava minha Era muito frio? Que época que foi? Era no inverno amazônico, então para lá era frio, né? Eu caí dia 28 de janeiro e fui resgatado 6 de março. E ali chovia todo dia. No meio da floresta à noite faz muito frio. E aí se mistura o frio com a fome, com o cansaço, cara. As noites eram muito difíceis, sabe? Até porque na divisão da minha rotina, depois que eu comecei a caminhar, eu caminhava de dia, da feita que o sol nascia até 1h30, mais ou menos. A partir daí, a tarde inteira era só para me preparar para a noite. E ainda assim, às vezes, eu não conseguia ter tudo. E aí chovia, entrava água no abrigo, eu me molhava. E vento. Aquele temporal da Amazônia, sabe? E aí eu dormia sentado, abraçado nas minhas pernas, botava a camisa, o braço para dentro da camisa, sabe? Tentava de todo jeito me manter quente. E aí você não consegue dormir porque começava a doer as costas. Eu ia tentar me virar para o lado ou para trás e o chão estava encharcado, completamente molhado. E eu tinha que continuar ali sentado. Nossa, aquilo doía tanto. Nossa, foi horrível. Teve vários momentos que foi horrível. Você, quando acabou o pão, acabou o refrigerante, o que aconteceu? Então, foi até difícil porque eu tive que jogar um pouco dos pães. Porque lá pro 8º dia já era impossível comer os pães. Não tinha mais condições. Tinha muito fungo, né? E já era muito ruim de comer ele. E aí eu tive que me desfazer ainda de uns 4 pães que estavam lá, mas era uma peça só, era só uma coisa embolada, assim, ninguém sabia mais dizer. Eu comecei a comer só o que eu encontrava no caminho. E que basicamente foram frutas. Eu encontrei... E não é muita não, viu? Existe... Eu brinco que eu dizia que quando eu chegasse, logo que eu fui resgatado, eu dizia, olha, eu preciso ir na feira. Preciso ir lá na feira e dizer que tudo isso que tá aqui é mentira, não tem nada disso no meio da floresta. Mamão, banana, manga. Vai falando. Nada aí. disso tem. Nada. Banana é a coisa que a gente acha que tem. Não, mas não tem. Até porque a banana não é nossa, né? Ela não é brasileira. Ela veio da Índia. Não é, mas a gente acha que tem. Não sei, todos os desenhos tem. Tão... Coco tem. Não tem também. Coco só dá na Meu Deus, mais que fruta que tem lá? Pois é. E aí o que eu encontrei? E essa é uma história engraçada, porque o que eu mais me alimentei foi uma fruta chamada breu branco. Como é? Breu branco. Breu branco, nunca ouvi falar. Pois é. Talvez você conheça um pouco do breu, quem está ouvindo a gente pode conhecer um pouco do breu, porque a Natura tem os produtos com breu. O breu ele é muito cheiroso e ele se destaca no meio da floresta. Sabia que você conhecia esse breu branco? Eu conhecia a árvore, porque eu sou dali, né? Sempre eu sou de Santarém ali e toda oportunidade que eu podia eu estava acampando, pescando, sabe? No meio do mato. Então aprendi muita coisa com os ribeirinhos também, com os caboclos. E isso eu aprendi com eles. E o mais importante que eu sabia do breu, a seiva dele é inflamável. Foi com a seiva dele que eu fazia fogo quase toda noite. Ele faz uma seiva que fica pegajosa, você pega assim, ela é muito cheirosa. Você pega ela assim na árvore, aí toda vez que eu pegava, eu ia juntando, eu tinha uma bolinha dela.
Aí eu pegava um pouco, ligava o isqueiro em cima dela, ela começa a pegar fogo sozinha, tipo uma cera. E aí você botava os gravetos, e aí ele ia brigando ali pra fazer o fogo, sabe? Mas ainda assim, eu não conhecia o fruto do breu. Porque deve dar um medo de comer uma coisa venenosa ali também, exato. né? E outra coisa que eu sempre aprendi foi isso. É muito colorido, chamou muita atenção, cuidado. E aí ele tinha uma casquinha rosa, caía uma fruta branca, e eu ficava olhando aquilo. Só que eu comecei a observar que ela já caía ruída, que os macacos comiam ela. Aí eu falei, se o macaco come, eu como. Tem nem erro. Aí foi quando eu comecei a comer ela é doce, é uma delícia. Só que ela parece uma lixia, ela tem quase nada assim de carne, sabe? Então, assim, pra você se satisfazer, você teria que comer muito, e nunca tinha o suficiente pra satisfazer. Eu comia porque eu sabia que eu precisava de açúcar, que eu precisava de glicose, sabe? Meu corpo ia pedir. Mas você não chegou a matar nenhum animal pra comer? Não. Diferente do breu, o que eu comi foi cacau. Eu consegui encontrar cacau umas 4 ou 5 vezes. Eu digo que foram 4 vezes, mas foram 5 cacaus, ou cacaus, né? Acho que esse é o certo. E o cacau, ele é original da Amazônia. E eu encontrava muitos, só que muitos estavam verdes. E não dava de comer, até tentei. Mas ainda assim, às vezes eu comia, só para ter alguma coisa no estômago. Encontrei também ovo de nambu, que é o ovo de uma ave. E é incrível porque ele é azul. Mas azul piscina, a casca do ovo. E aquilo me impressionou quando eu vi. E aí eu consegui encontrar 3 vezes esses ovos em momentos diferentes. Aí você comia ele como? Cru. Eu achei, eu quebrava ali em cima. Você não pegava a fogueirinha que você fazia, não, né? Não. Quebrava ele ali em cima, olhava assim, né? Ver se já tava nascendo algum animal, alguma coisa do tipo. E rock balboa, mandava pra dentro. A primeira vez foi difícil, viu? A primeira vez ele voltou. Eu tinha achado um ninho, que tinha alguns, eu botei assim, aí o estômago meio que rejeitou. Aí eu falei assim, não, estômago, tu não pode rejeitar isso não, tu tem que comer isso. Quando esse avião de resgate foi embora no 5º dia e você começou a caminhar, porque antes você estava parado ali, aí você resolveu caminhar. Passava o que na sua cabeça? Eu vou chegar em algum lugar, em algum momento eu vou chegar em algum lugar. Passava isso? Esse 5º dia, ele foi muito importante. Aí aqui eu sempre toco num ponto que ele tá no subtítulo do livro, que é a saga do piloto de avião que caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. É impossível contar essa história, Adriane, sem mencionar essa parte espiritual, sabe? Porque realmente para mim foi uma experiência física, psicológica, todas no limite, mas a espiritual ela foi determinante para que tudo isso tivesse esse final feliz. E esse 5º dia ele é importante por causa disso. Nesse 5º dia, depois que eles voaram por cima de mim, quando foi de tarde eu tentei entrar na floresta pela primeira vez, eu tentei caminhar pela primeira vez. E eu fui na direção sul, caminhei por uns 40 minutos, só que eu não conseguia passar de jeito nenhum. Era um terreno muito fechado, com muitos cipós, e me arranhava, me machucava, eu estava cansado. Eu voltei pro meu abrigo, mas voltei com um sentimento de derrota tão grande. E assim, olha que eu já tive muitos fracassos assim na minha vida, acho que com muita gente, sabe? Mas, e sabe aquele sentimento de quando você fracassou, aquele que dá vontade de chorar? Só que eu nunca senti ele de uma forma tão grande. Porque naquele momento, a esperança de ser resgatado foi embora. Porque a alegria de ter sobrevivido à queda, ela deve ter terminado no momento em que esse avião não parou, né? Aí você fala, bom, beleza, exato. sobrevivi à queda, todo sabe otimismo, o náufrago? Todo otimismo Passava na sua cabeça o náufrago? Muito, Você assistiu esse náufrago? Muitas vezes. Eu vou enlouquecer aqui, vou ficar loucão, sozinho, e nada vai acontecer comigo. Então, nesse 5º dia, depois que eu voltei, foi o primeiro momento que eu pensei assim, esse sentimento era tão grande de derrota, de impotência. Eu não vou dizer que é o único, mas foi o primeiro momento que eu pensei que eu ia morrer, de fato. De fato, eu ia morrer. E tamanho era esse sentimento, tamanho era essa decepção, essa mágoa, essa tristeza, que eu fiz um vídeo de despedida para minha família no meu celular. Porque eu imaginei que se alguém eu encontrasse ali algum dia, só ia encontrar aquele celular, que eu ia estar morto. E eu me despedi deles ali, parei aquele vídeo e comecei a pensar. E eu lembro que eu dizia para Deus, se for pra eu morrer aqui, eu vou morrer de fome. Passar 2 semanas aqui, 3, 1 mês, sei lá quanto tempo alguém leva a morrer de fome, sofrendo, eu não quero sofrer. Eu dizia, manda uma onça, manda alguma coisa que me mata logo, eu não vou lutar, sabe? Tamanho era esse desespero, sabe que abrir mão da sua vida? Eu tinha abrido mão da minha vida. Mas ao mesmo tempo, sabe aquela fagulha de esperança, parece que tomou conta dentro de mim e disse assim, não é isso, não é isso. E essa fagulha é o amor pela minha família, porque eu disse, eu não quero, não pode ser
Eu quero encontrar minha mãe de novo, quero encontrar meus irmãos de novo, quero estar com eles. Na cabeça da sua mãe você já não estava mais vivo, eu acredito. Porque Fica difícil, né? fica muito difícil numa queda dessa, né, e sem nenhuma resposta. Por mais que a esperança seja a última a morrer, a gente... Olha, eu acho que essa seria uma entrevista muito legal, porque ela como mulher, como mãe, ela passou também. Nossa, às vezes ela fala os relatos pra mim, eu digo, mãe, me dói o coração, sabe? Porque Nossa ela, Senhora. com certeza, ela sofreu muito, 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 muito. E pensar que ela sofreu, me emociona às vezes. Eu não me emociono de pensar no que aconteceu comigo, mas de pensar o que aconteceu com ela. Claro, mãe tem um sentimento, se ela pudesse estar no seu lugar, ela trocava na hora de lugar com você. Eu tenho certeza disso. E, assim, mas vamos continuar, no meio porque eu estou aqui chocada com esse seu momento sobreviver. Nossa e no Senhora. meio desse sentimento todo, foi quando eu disse, não, eu não quero isso. Eu quero ver minha família de novo, eu quero ver meus irmãos de novo. Esses macacos, você trocava ideia com eles? Tem uma história de que você ficou amigo de um. É verdade isso? Eu acho, é verdade. Ou é maluquice, já é... É verdade, não é verdade. Não é que eu fiquei amigo, não. Fiquei amigo e inimigo. Eu ganhei um arqui-inimigo, né? E eu acho que em qualquer história dessa, não, Deus livre, não me comparando com o super-herói, né? Mas qualquer história de herói, se existe um herói, se existe um inimigo, né? Eu acho que é assim que o pessoal diz. Tem que ter o outro lado, né? Tem que ter o outro time. Mas a história dele é porque esse era um macaco-aranha. Depois eu descobri, então eu não sabia. Dentre os vários macacos que eu encontrei lá, ele era frequente. Toda hora eu encontrava ele. Mas não era um macaco, é uma espécie, né? Você encontrava várias vezes essa espécie. E essa espécie, o engraçado dela é que era... Toda vez que eu parava para começar a fazer meu abrigo, eu acho que ele é muito territorialista. Ou territorial, não sei. Porque ele se incomodava com a minha presença. Eu chegava lá, aí ele parava na árvore exatamente onde eu estava, em cima de mim, ficava me olhando. Aí começava a gritar e balançar os galhos, assim. E aí chegava mais deles, uns 5 a 6 normalmente. E aí, toda árvore que eu parava, eles começavam a ficar gritando, e balançando os galhos forte, pra cair em cima de mim em galho. Eles destruíram 2 abrigos meus. Numa vez caiu em cima de mim o galho. Se não fosse o abrigo ser com a corda e me proteger, eu tinha me machucado. Então, assim, apesar de eu ter muita raiva deles, mas eles eram meus companheiros, sabe? Às vezes eu ia chegando no lugar, e lá vinha chegando, eu falei, lá vem. Aí eu já chegava pra eles dizendo, não começa, por favor, me deixa em paz hoje. Enquanto tava só um, assim, sabe? E aí ele vinha, olhava de lado, ia mais pra longe. Aí de repente começava a gritar. Quando ele começava a gritar, eu falei, ele não foi com a minha cara hoje, vai chamar os amigos, vai dar trabalho. Mas, assim, tem muitas histórias engraçadas também ali dentro. Aprendi a ver isso de uma forma muito divertida. E cobra? Também. Você cruzou cobra, jacaré, inseto? Então, para os animais perigosos, como eu sempre gosto de explicar assim, né? Onça, jacaré, sucuri, que são os 3 grandes animais perigosos na Amazônia. O jacaré e a onça, eles precisam de água. O jacaré e a sucuri, eles precisam de água, né? E então, a onça também, né? Então, só que eles precisam, o jacaré e a sucuri precisam de mais, precisa de um riacho, alguma coisa do tipo, né? A onça, um pequeno córregozinho, ela já bebe água, né? Então, realmente ela é mais perigosa, ela até precisa da água. Só que qual é a relação dela? Ela não é um animal que sai por aí caçando, gasta energia fazendo isso, ela prepara o bote. Então, normalmente ela fica perto de fontes de água, onde os animais vão beber, e aí ela vai lá e ataca. E eu sabia disso. E por causa disso, eu nunca fazia o meu abrigo ao lado das fontes de água. Eu sempre tentava abastecer as minhas garrafas e fazia meus abrigos no alto das serras, onde elas normalmente não vão para caçar, porque gasta muita energia para subir lá. E você seguiu tomando água de riacho? Sempre. Às vezes da chuva, rio. Às vezes de uma ou outra árvore que acumulava água. Porque, assim, por mais que fosse inverno amazônico, chove bastante, mas é muito úmido, né? Eu perdia muita água. Eu perdi 25 quilos nesses 36 dias de desgaste. Bom, também comeu só fruta. Quase não tinha comida. Andava louco. Quanto que você andava por dia, mais ou menos? Que aeróbico em jejum funciona bem, viu? Funciona bastante. Meu Deus do céu, a gente tá rindo agora, mas vou te falar, hein? Mas, olha, e vem cá, você continuou andando, é isso? 4 horas por dia. Eu andava pelo menos 2 horas e no máximo 4 a 5 horas por dia. Aí você andava, fazia chuva ou sol, você andava. Você seguia alguma luz? Eu seguia o sol. Uma trilha? Você seguia o sol. Depois daquele 5º dia que eu tentei, não consegui,
entrar no mato, eu tive essa conversa séria com Deus e graças a Deus eu tive força para ir. Eu passei 2 dias planejando. Tudo virou uma sequência de etapas, né? Eu planejei primeiro a caminhada. Planejou o quê? Eu planejei que eu ia caminhar para o leste, sempre pela manhã. E por que para o leste? Porque eu não tinha... Primeiro que era a minha maior chance de encontrar alguém era no leste. Por causa do Rio Paru e por causa de algumas pistas que poderiam ter por lá, pistas de pouso. E eu só poderia caminhar de manhã porque como eu não tinha bússola, a minha referência era o sol. E o sol sempre nasce no leste. Então, conforme o sol saía, eu vi o primeiro raio, assim, dele mesmo. E eu precisava ver ele, era para lá que eu ia. Apontava o nariz para lá e começava a andar. Então, assim, dificultava porque às vezes ficava nublado. Aí eu perdia a referência. As primeiras vezes eu até me perdi por causa disso. Eu tentava caminhar usando árvore. Não, aquela árvore ali que eu vi vai ser referência. Cara, você se perde tão rápido. Tão rápido, tão rápido ali. Que teve vezes que eu caminhei pro lado contrário. Por meia hora, 40 minutos, até que o sol apareceu de novo. Até que o sol apareceu de novo. Falei, meu Deus, caminhando totalmente errado. E aí eu parei de fazer isso. Então toda vez que ficava nublado, eu tentava, se eu tivesse alguma referência boa, eu seguia, senão eu parava. Porque era pior, caminhar errado. Aquela pergunta imbecil, sabe? A pergunta imbecil. Celular, 0 de sinal o tempo inteiro. 0 o tempo inteiro. Na Aquela verdade, coisa, só apenas ligação de emergência, também não rolou? não. Na verdade, porque aparece no celular. Então, onde eu caí, ali não tem sinal, primeiro, de rede celular, não tem nenhuma. E eu ainda tinha, graças a Deus, sinal de GPS, da rede GPS. E ela me ajudou, através do mapa que eu usava na minha navegação, voando, me mostrar onde eu estava. O que para mim foi muito importante, saber onde estava, para definir para onde eu ia. Então, mas depois que eu entrei na mata, nem isso não pegava mais. Ele não prestava para basicamente nada. Inclusive é o celular que eu tô gravando aqui contigo hoje. Ah, é? Mas você fez filme? Você fez... Não cheguei a fazer, porque quando eu comecei a caminhar, ele tava com 15% de bateria. E a ideia era que eu caminhasse e ligasse o aplicativo para ver se eu tinha caminhado no lugar certo no final do dia. Só que os 2 próximos dias não funcionou isso. E ele só ficava ali consumindo bateria e não pegava sinal. Então eu desliguei o celular e guardei. E aí a próxima vez, e também foi uma vez interessante, que foi quando eu encontrei uma cachoeira linda, 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 linda no meio da caminhada. Por mais que você pode não acreditar, mas encontrei esse lugar maravilhoso. Aí eu fui pegar o celular para tentar bater foto, coitado, tava todo molhado, sem bateria, porque ele já tinha entrado no rio, já tinha pegado chuva. E não funcionava, né, nem ligou. E você usou essa cachoeira para tomar banho também? Nossa, tomar banho, lavar roupa, nesse dia eu fui pegar sol, de fato. Sabe, ficar ali nas pedras, e eu falo muito sobre isso no livro, sabe, foi um momento onde, por mais que naquele dia devia ter uns 2 dias que eu já não comia nada, tava com muita fome, muito fraco, mas aquele momento, sabe, de paz, de conexão ali, me revigorou de uma forma que parecia que eu tinha comido alguma coisa, sabe, e a gente precisa muito saber reconhecer esses momentos que acontecem às vezes no pior situação que você está na vida, mas tem momentos bonitos, tem os pequenos milagres de Deus que a gente precisa reconhecer e aproveitar, e eles vão dar esse ânimo, eles vão restaurar um pouco o nosso espírito, a gente precisa muito observar isso. Tão lindo ouvir você falar, mas também é muito louco conversar com você, porque dá aquela sensação de coisa de filme, né? Assim, não parece que é verdade, assim, uma pessoa conseguir sobreviver desta maneira, né, sem nenhum nada que possa te ajudar, absolutamente, nem a tua roupa, nem teu sapato, nada. 36 dias é muito tempo, pelo amor de Deus, não dá para acreditar. Você vai contando, eu não sei nem como você conseguia contar os dias também, mas é uma coisa que em algum momento deve dar uma confusão mental. Você começou a ver coisa? Você começou a ter essa sensação de estar enlouquecendo ou não? Olha, ver coisa, não. Nunca tive. O pessoal pergunta muito isso. Você já teve alucinação? Você não tinha alucinação, mas os sonhos eram extremamente reais. Extremamente reais. Porque assim, se a gente conhece um pouco aquela nossa dinâmica do sono, a gente sabe que a gente tem ciclos durante a noite, né? E a gente entra no sono REM por um determinado momento apenas, não é a noite toda. E o que acontecia comigo? Chegava de noite, eu não conseguia dormir, o meu estado de alerta estava toda hora ali. Depois que eu fui resgatado, eu levei 3 semanas tomando remédio para dormir. Os 5 primeiros dias era impossível. Eu não conseguia dormir. O estado de alerta tá toda hora ali, né? Você tá toda hora preocupado.
Mas aí chegava um determinado momento que a minha cabeça desligava, parece que o corpo desligava, assim, pum. E aí eu ia direto para esse sono REM, aquele do sonho, aquele pesado. E nesses sonhos, eu sempre encontrava com amigos aleatórios. Assim, não é aquele amigo que é próximo. Sabe aquele amigo que é mais distante? Sei. E Conhecido. eu sempre encontrava com eles, e parece que eles apareciam lá onde eu tava, e eles diziam assim, Toninho, a gente veio te ajudar, a gente tá te procurando. E eu dizia assim, cara, vocês não estão onde eu tô. Não tem como tu tá aqui. E sabe, era muito real. Eu dizia, cara, se tu quer me ajudar, por favor, me dá comida. E aí o cara tirava uma comida assim, eu não sei de onde vinha a comida, ele me dava. E aí quando eu ia pegar, passava no meio do meu irmão. Então quando eu ia morder, eu sentia um dente batendo no outro, eu ouvia, sabe? E eu acordava. E aquilo era tão real que quando eu acordava, que eu olhava, eu falei, tá aqui, eu tô no mato, tá aqui meu abrigo. Eu fechava o olho, porque eu queria voltar pro sonho, que era mais confortável estar no sonho do que estar ali onde eu tava. Eu preferia voltar a sonhar. Foi passando, você foi se vendo assim, sem comida, sem estrutura, até você ouvir um barulho de motosserra, faz sentido isso, não? Foi desse jeito, eu ia lutando todo dia era uma batalha, todo dia era uma luta. E seguindo aquele caminho, até que um belo dia, de tarde, umas 4 horas, eu ouço barulho de motosserra. E aquilo me deixou até intrigado, cara, eu nunca tinha ouvido aquele barulho. E eu tinha ouvido vários barulhos que me enganaram na floresta. Mas aquele era indiscutível que era barulho de alguma coisa feita pelo homem. E aí eu ouvia aquela motosserra e eu dizia, cara, onde é que tá? E tava mais ou menos no meu caminho, só que eu tava montando meu abrigo. E eu falei assim, eu sigo ou não sigo? E o meu senso de sobrevivência me fez não seguir. Me fez dizer, não, tu precisa ficar aqui. Termina o abrigo, passa a noite seguro. Porque se for seguir aquele som, eles podiam parar de usar. Eu ia parar num local que não era seguro, onde eu podia ter, sabe, exposto a animais, a qualquer coisa, não ia conseguir fazer fogueira. Então eu tive que aguentar ainda isso e ficar ali. Fiz meu abrigo, passei aquela noite, tentei dormir. No outro dia de manhã, 8 horas, eles Mas a motosserra te deu uma esperança, foi o momento da esperança ali. Nossa, muito, muito. Porque, e eu tava muito fraco já esses dias. Foi muito, ouvir aquele barulho me deu uma força que já tava difícil de encontrar. Naqueles dias, se eu me abaixasse para amarrar meu cadastro, quando eu levantava, eu já queria desmaiar. Tudo fiquei escurecendo, isso acontecia umas 4, 5 vezes. Sabe, eu tinha câimbras involuntárias em todas as partes do meu corpo. À noite eu não sentia as minhas extremidades. E eu ouvi aquele barulho, trouxe uma vontade. Eu falei, não, meu Deus, é alguém. Tem alguém aqui perto. E aí, no outro dia de manhã, eu ouvi de novo, mas no caminho contrário. Tava para trás. E eu fiquei, meu Deus, como que eles foram para trás tanto? E aí eu fiquei, vou ou não vou? Passou uma meia hora ouvindo aquele barulho. Eu falei, saber, eu vou. Juntei todas as minhas coisas, desci, voltei. Quando chegou no pé da serra, parou. Barulho. Falei, meu Deus, não acredito. Falei, mas eles foram do leste pro oeste. Eles devem ter deixado um trilho, alguma coisa. Eu vou atrás. E aí, voltei meu caminho, voltei aquela coisa. Nesse dia foi super difícil. Cansado, precisei atravessar um riacho a nado, quase um morro afogado. Mas alguma coisa me dizia pra caminhar, sabe? E aí, quando finalmente, no meio da caminhada, eram umas 3:30 da tarde, 35º dia, quando eu vi uma lona branca ao longe. E aí eu fui andando curioso, que aquela não era normal ver uma cor branca. Quando eu cheguei lá perto, aquela lona estava cobrindo assim alguma coisa. E aí quando eu levantei, eu vi o material dos castanheiros. Um fardo cheio de castanha do Pará, a ferramenta que eles usam, um pouco de água, um pouco de comida. E aí eu, meu Deus, tem castanheiros por aqui. Comecei a procurar, não via nada, nenhuma marca. Até que eu ouvi um deles trabalhando, batendo com ferramenta para abrir o ouriço. Você chegou a comer aquela comida, tomou aquela água? Eu tomei um pouco de água, comi um pouco de farinha. Tinha só farinha e água. E aí comecei a procurar por eles quando eu vi esse barulho. E aí eu fui atrás do barulho, que era ele trabalhando. Cheguei uns 2 metros deles, ele não me viu, ele estava sentado no chão. E aí eu vi mais ou menos por trás, sem fazer muito barulho para não assustar. E aí eu falei assim, jurava, né, na esperança que ele fosse me ajudar. Aí eu falei, oi, boa tarde, meu nome é Antônio, eu sou piloto, meu avião caiu aqui tem tanto tempo, papapá, contei a história toda. Aí ele ficou olhando pra mim assim, paralisado. Depois que eu terminei de contar a história, ele ficou em silêncio, assim, sabe, uns 10 segundos. Aí eu esperando que ele fosse assim, me falar alguma coisa, ele falou, tá, mas e aí, o que a gente faz?
Aí eu comecei a rir, cara, eu não aguentei. Falei, pô, bicho, me dá umas castanhas aí, por favor, eu tô com muita fome. Aí eu peguei as castanhas, comecei a comer, de repente chegou um outro amigo dele, contei a história de novo, aí esse já era mais esperto, ele chegou, não, poxa, a gente tem um abrigo aqui, a gente veio, a gente é castanheiro, a gente passa meses aqui. Eu falei, cara, mas eu tô com fome, deixa eu pegar mais uma castanha aqui. Ele falou, cara, tem comida lá, tem roupa, tem água, tem rádio. Cara, quando ele falou que tinha rádio, eu falei, meu Deus, tem rádio, eu vou conseguir informar minha família. Aí comecei a andar atrás deles, quando finalmente deu uma clareira, aí eu vi aquela lona azul, assim, do acampamento, porque eles ficam meses lá na floresta, né? Aí você viu aquele E hotel 5 aí, estrelas. o hotel, assim, eu comecei a sabia chorar. Eu só sabia chorar. A dona Maria Jorge disse que ela, quando ela me viu chegando igual um velhinho, assim, fraco, né, me tremendo Quem é todo, Dona Maria chorando. Jorge? Dona Maria Jorge é essa mulher guerreira que é a matriarca desses castanheiros todos, é ela que controla tudo. Ela tem 66 anos e vive disso a vida inteira ali na floresta. E é uma pessoa que eu levo no meu coração hoje de uma forma que, meu Deus, tenho carinho, não, eu falo com ela quase todo dia. Ela foi que me abrigou ali, me deu comida, me deu roupa, sabe, cuidou de mim. Mas qual foi a primeira coisa? Foi a comida, a roupa ou o rádio? A comida. A comida, água e comida. E aí eu fui também tomar um banho, sabe, trocar de roupa, botar uma outra roupa, minha roupa tava toda imunda, molhada, tinha chovido muito aquele dia. E aí pelo rádio eles começaram a entrar em contato com a... Eu fui com o cara comer, foi muito difícil. Por incrível que parecia que eu saí comendo um monte de coisa, eu mal conseguia abrir a boca, ela me deu essas bolachas, água e sal. Aí eu ia comendo assim, só de pedacinho em pedacinho, com leite bem quente que ela tinha me dado. Meu Deus, que coisa boa aquilo. Só que ainda tava tudo muito doce, ela botou muito açúcar no leite. E eu só tinha comido coisas doces, né? Aí eu cheguei pra ela e falei Entendi. assim, mas já tem sal aí? Aí ela falou, tem, mas uma caixinha bem ali. Nossa, eu peguei o sal, quando eu botei o sal na minha boca. Sabe que é 36 dias ficar sem comer sal, sem sentir gosto de nada salgado. Parece que a minha pressão foi voltando assim, todinho. Você foi acordando. Foi acordando, voltando à vida. E eu pegava o sal, botava na língua, meu Deus, que coisa boa. E aí foi quando eles começaram a encontrar em contato com a minha família. A gente, pelo rádio, chamou uma filha dela. A filha dela ligou pra minha mãe. E aí falou que eu tava vivo, que tinha me encontrado. E aí, minha mãe, coitada, tomou o maior susto, eu acho, da vida dela. E aí ela passou o telefone dos meus irmãos e, acredite se quiser, em nenhum momento eles tinham desistido de mim. Meus irmãos são meus heróis, eles passaram os 36 dias me procurando. Apesar de ainda estarem longe, mas eles não desistiram em nenhum momento. Quando as equipes da Fábio pararam, eles não pararam, começaram uma vaquinha online, juntaram grana junto com meus amigos para pagar voos particulares, para continuar procurando, e amo eles demais e são meus heróis. Eu acho que a história pelo lado deles Alguma coisa dentro deles dizia que você estava vivo. E eles sabiam, eu tenho certeza disso. E em nenhum momento eles desistiram. Eles sempre em algum dizem momento isso. eles acharam o avião queimado? Não. Quem foi achar o avião fui eu de novo. 6 dias depois de ser resgatado, eu entrei no avião e fui atrás dele, porque tinha a posição certinha, GPS. Tava no meu celular. Quando eu liguei meu celular, dei bateria nele, tava funcionando. Mas aí você não foi sozinho, né? Não, fui com uma equipe, né? Até porque eu não tava podendo pilotar, fui com outro piloto, fui do lado direito. E a gente foi para encontrar, e batemos fotos, fizemos vídeo, graças a Deus a gente encontrou. Então, isso serviu para fechar esse ciclo, até essas mesmas fotos que eu passei para o CENIPA, que está investigando o acidente, né? Eu passei para a Polícia Federal, que também investiga o acidente. Tem no seu livro as fotos? Tem no material anexo, com o QR Code, você consegue ler o QR Code e dar um acesso a esse material. Tem bastante loucura. Coisa. Mas me conta, daí a ligação para sua mãe não foi você que conversou com ela, não? Não, foi. Porque o rádio, e era muito difícil a comunicação naquele dia. Assim, o rádio ele já é ruim no final da tarde, aquilo já era umas 4h30. Então, ela tinha que chamar no rádio a filha dela, numa cidade chamada Laranjal do Jari, no Amapá. A filha dela ligou para minha mãe e avisou. E aí, quando foi para confirmar, que foi a ligação para meus irmãos, a filha dela ligava para meus irmãos, botava no Viva Voz, para eu tentar ouvir a voz deles pelo rádio. Era um telefone sem fio danado. E quanto tempo ainda você ficou nesse acampamento? Fiquei até a tarde do dia seguinte.
o pessoal, depois de que eu dei a notícia no final da tarde, que tinha sido, né, que eu estava vivo e tudo mais, a minha família começou a mobilizar toda a equipe de busca. No outro dia de manhã, quando a gente ligou o rádio, já estava toda uma mobilização, toda uma comoção assim na região inteira. As pessoas falando, já acharam o piloto e tal, já estão mandando avião, e aí já tinha um avião, já estava envolvido helicópteros de busca e salvamento mesmo do governo do estado. E aí programamos todo o resgate, o pessoal dos Castanheiros me ajudou, me levou até uma área aberta, e o pessoal do governo do estado mandou o helicóptero, fui resgatado lá. Finalmente voltar para casa. Qual foi a sensação quando você entrou nesse helicóptero? Nossa, um alívio tão grande. Eu ouvi o barulho do helicóptero vindo, foi maravilhoso. E ainda tive que pular, subir. Quando eu subi, eu comecei a falar, acho que as palavras que eu mais falo desde que eu saí de lá, que é obrigado. Eu só consegui agradecer a todo mundo. Obrigado, tripulação, as pessoas. E aí, quando eu saí do helicóptero, foi engraçado, porque eu não estava entendendo nada, né? Imprensa, gente batendo foto, aquela maluquice, e eu não entendia nada, porque eu não sabia de toda essa comoção que tinha sido criada do lado de fora. Eu juro que pra mim já tinham feito meio velório, sabe? Passado minhas coisas, mas não, todo mundo tava lá naquela luta. E aí, quando eu cheguei, foi o resumo, acho que de tudo é o abraço que eu dou nos meus irmãos ali naquele aeroporto. Foi uma emoção que eu já tive toda a minha vida. Eu digo, se eu pudesse estar naquele abraço até hoje, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar e dizer que foi por eles, e dizer foi por vocês. E só conseguia repetir isso o tempo inteiro. Antônio, que história, meu Deus do céu. Você completou 36 anos. Na floresta. Você ficou 36 dias na floresta. O nome do seu livro tem o número 36. O 36 virou seu número de sorte agora? Olha, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. O pessoal da numerologia gosta. A Fátima adora brincar com a minha numerologia. A Fátima Amaral, que você conhece, minha assessora agora. Claro. Não, porque faz muito sentido, né? Assim, é muita coincidência, né? Esse lembra que eu te falei no início? Que são coincidências demais. Nossa, coincidências demais. Antônio, também coincidência, seu sobrenome, né? Que coisa. Antônio Senna. O pessoal até brincou pra caramba quando a gente foi lá no Pânico naquele dia. Coincidência total. Vamos lá. O reencontro com Deus, que você usa até no subtítulo do seu livro. Você sentiu a presença dele na própria natureza, na força da natureza? Eu falo muito sobre isso no livro, sobre o poder da energia, né? O universo é energia, natureza é energia, tudo tem essa troca de energia. E Deus está em tudo isso. E eu posso dizer hoje, sem medo de errar, que Deus está em tudo isso. E eram tantos momentos, e eu falo mais dessa troca de energia quando eu quero agradecer às pessoas, a todo mundo que orou, a todo mundo, sabe, que manifestou qualquer boa vibração, independente de religião, de qualquer coisa. Hoje eu consigo ver essa energia que flui no universo, que ela passa de nós para as outras pessoas. Sabe aquela questão da imposição de mãos, que está em todas as religiões? Você troca de energia. Então, tinha tantos momentos ali que eu dizia assim, meu Deus, eu não consigo mais. E ele dizia assim, não quero essa família, o caminho é esse. E ele dizia, então me dá força, porque eu não tenho mais força. E eu sentia nesse momento, uma paz, uma coisa que me preenchia, que me fazia continuar caminhando, mesmo com dor, sabe? Mesmo sangrando e ardendo, meio-dia, o sol lá rachando na cabeça. E para mim, essa energia vem das pessoas, vem das orações, sabe? Eu não sei nem como explicar, eu só sei dizer que eu sentia. E ainda mais naquele ambiente, sabe? De natureza. De ver ali o quanto que na verdade eu não estava lutando com ela. Eu estava passando por ali, ela me manteve vivo. Ela me deu comida, me deu água, me deu abrigo. Eu nunca que eu posso pensar que eu passei por ali lutando contra aquela floresta. Eu dei o azar de cair lá dentro. Que loucura. Ô, Antônio, daquela bolsinha que você carregou, o que foi mais indispensável? Eu acho que o isqueiro. Porque se eu não conseguisse fazer fogo, tanta coisa podia não ter dado certo, Adriane. Não podia não ter... porque o fogo espantava os animais, o fogo dava a higiene dos meus pés. Te aquecia, né? Eu precisava secar os pés, meus pés ficavam úmidos todo dia. Sabe? Eu tinha que secar a meia, tinha que secar o tênis. Todo dia fazer aquilo. E se eu não fizesse fogo, eu acho que eu não estaria aqui hoje, com certeza.
Muito bem, sua história virou livro, sua história vai virar filme. Eu Quem tô você achando gostaria que sim. fizesse o seu papel? Não sei, não sei. Aqui no Brasil? Se você pudesse Gente, escolher um ator, quem você escolheria? putz, é difícil escolha. Vou botar dois, hein? Vou botar dois. Meus irmãos, eles fazem umas brincadeiras, mas eu vou botar dois que eu acho que seria bem legal. Wagner Moura, porque eu acho até que talvez a gente se pareça um Eu pouco. penso nele também, Ele já fez engraçado, acho ele. né, naquele filme, como era? Vips, né? Que ele fez o papel Ele lá do deu show, cara. né? Nossa, foi ótimo, maravilhoso. Então ele já tem mais ou menos o que é uma ideia daquilo. E o outro, acho que Caio Castro, até porque a gente é moreno, né? Não é parecido, não, porque, pô, eu não Tá sou querendo igual o ficar Caio Castro. gatinho, hein, Tem que Antônio? tentar, né? Tô brincando Já com que eu tô você, tô brincando podendo, com você. já que eu tô Tá podendo podendo, hein? Tá podendo, hein? escolher, eu vou dar uma penteada nessa história aí, vou dar uma maquiagem, né? Olha, Antônio, que prazer falar com você em todos os Nossa, sentidos, né? eu que agradeço. Eu vi sua história tão grandiosa, tão poderosa, tão importante, num momento tão difícil que a gente está É, vivendo, né? O mundo verdade. vivendo um momento duro, difícil. De repente a gente se depara com histórias como a sua, a gente começa a achar que a gente está no paraíso, ainda com todas as dificuldades, sabe? E a gente É, precisa muito de referências, e você é uma referência incrível de força de vontade, de resiliência, de fé. obrigado. Enfim, parabéns. Você continua voando? Você continua pilotando ou você parou? Não, no momento eu não estou voando, né? Até porque quando acontece um acidente desse tamanho, assim, os pilotos eles têm um gancho de 6 meses nos testes psicológicos que a gente faz todo ano. Então, Você está agora, fazendo? isso. Eu só vou poder refazer daqui uns 3 meses meu exame de Mas você novo. vai querer voltar a voar ou não? Olha, hoje a minha vida tá muito diferente, né? Eu quero porque eu O que você amo. faz Voar eu hoje? amo. Né? Hoje estamos aí lançando livro, palestras, começou, né, agora várias palestras, com tudo isso que eu falo no livro, sabe? Todos esses aprendizados, esses momentos, né? Eu coloquei isso, além de ter colocado no livro, eu coloquei na palestra, em várias palestras, na verdade. Tem 3 tipos de palestras. Tem palestras para o mundo corporativo, né, para a gente falar muito sobre essa superação, sobre a disciplina que foi, todos aqueles momentos que envolveu, sabe, toda a preparação que envolveu esse fato, essa sobrevivência. Tem uma de motivação pessoal, que é o que eu estou falando mais aqui com você, né, nessa questão de que a gente precisa acreditar. Eu acho que eu aprendi mais do que ninguém que a fé é uma ferramenta poderosíssima, e eu falo muito sobre isso, eu tento passar isso para as pessoas, é isso que eu tento passar no livro, né? Porque o que eu senti depois que eu saí de lá, conforme eu fui recebendo mensagens, é o que você falou, que nesse meio de tudo isso que está acontecendo, algumas pessoas dizem, você é um milagre vivo. Foi até difícil para mim, digamos assim, aceitar isso, sabe? Porque parece um pouco de prepotência, mas não é isso. Por isso que eu digo que para mim eu sou mais mesmo é um instrumento. Hoje eu me Mas vejo você assim, se vê pilotando? me vejo, mas ou para alguma ONG ajudando alguém, o meu próprio avião, digamos, se Deus me permitir. Mas acho que profissionalmente não. Eu acho que agora esse Você ficou chamado... traumatizado, você acha? Ou Não, não? não, de forma nenhuma. 6 dias depois eu estava voando lá atrás do avião e já fiz alguns voos depois. De forma nenhuma, acho que isso é uma coisa que acontece, né? O que aconteceu Não acontece, comigo... não. Não, Acontece aonde? eu digo assim, o que aconteceu comigo eu digo assim, coisas ruins acontecem nesse mundo onde a gente vive, sabe? Então, porque às vezes a gente fica procurando razões de por que certas coisas acontecem com a gente. A gente precisa entender que coisas ruins acontecem. E eu, graças a Deus, era um bom piloto, estava preparado para isso. E eu saí vivo. E eu acho que se tivesse alguém comigo, sairia vivo também. E a maioria dos outros pilotos que estão aí levando a gente nesse Brasilzão, nesse céu, também estão muito preparados. Mas falam que a maioria das quedas de avião que o avião é derrubado pelo homem, que em 99% dos casos. É fato? Olha, foi diminuindo, né? Isso tem aumentado cada vez mais hoje em dia. E na verdade, é um ciclo. Antigamente, a máquina falhava muito e matava os pilotos. Depois, a máquina foi se aperfeiçoando. E aí, começou, isso que você falou, acabou se tornando quase que uma verdade, né?
putz, agora é o fator humano que mais causa acidente. Isso é uma verdade. Mas Porque falta o quê? Falta essa calma, esse momento do gelado que você sentiu e o respiro. Às vezes é uma coisa para pouco. Às vezes é treinamento. A gente costuma dizer que, apesar dos vários treinamentos de simulador que eu fiz na minha vida, ainda assim, o pessoal costuma dizer que você nunca sabe como você vai reagir fisiologicamente a um momento desse tamanha carga de estresse. Eu digo assim, eu consegui sentir aquela adrenalina de uma forma que eu nunca senti na minha vida. E olha que eu gosto muito de esporte radical, essas coisas, sabe? Mas era como se eu tivesse todo aquele momento, até o impacto, era como se eu tivesse com uma febre. E eu conseguia sentir tudo, qualquer ventinho no meu corpo eu conseguia sentir. Eu tava no mais alto, parece que nível de performance. Tamanha adrenalina. Só que você tem que saber controlar isso. E você nem sempre sabe como o seu organismo vai reagir a isso. Porque é fisiológico, não é que seja psicológico ou alguma coisa do tipo. Tem gente que simplesmente trava, né? A pessoa, às vezes... Tanto que é muito comum você ver pessoas em provas, em testes, que são muito bem preparadas, chega na hora de fazer a prova, pum, pum, congela. Porque não é que ela não seja preparada, não seja capacitada. Fisiologicamente, o corpo dela reage diferente. Isso acontece muito, né? Que loucura. Olha, querido, muito obrigada pela aula. Adorei. Isso, Foi um prazer enorme. Você que está ouvindo a gente, aí olha o livro, vamos dar o serviço. 36 dias. A saga do piloto que caiu na Amazônia e se reencontrou com Deus. É da Editora Buzz. Da Editora Buzz. O Instagram dele é @Antônio Pilot, né? Que é piloto. Sem o O, é piloto. .br. Pilot.br. Muito bem. Um beijo para você, adorei. Eu que gostei muito, nossa, foi muito legal, bate-papo super bacana. Obrigado pela oportunidade. E quem sabe a gente se encontra por aí de novo, né? Vamos nos encontrar novamente. Com certeza. Um beijo para você, parabéns. Beijão, tchau, tchau. Fala, Galisteu.